Olá, queridos alunos, bom dia. Sejam todos bem-vindos a esse canal focado aos estudos osteopáticos. E essa aula é referente à terceira parte do estudo osteopático sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro. Agora, podemos discutir um pouco sobre a avaliação e o tratamento para pacientes que têm as mesmas características que o caso clínico apresentado. Então, seja muito bem-vindo, deixe o seu like. E se você se interessar por esses estudos, se inscreva e venha estudar comigo. Bora para a aula? Então, depois de relatado todo o caso clínico do paciente com as duas aulas anteriores, caso você não tenha visto, veja a parte 1 e a parte 2 para contextualizar e você se interessar mais por essa terceira parte aqui. Quais são as contraindicações, então, para um paciente traumático pós-cirúrgico? No caso, né, temos que levar em consideração se existe uma má cicatrização, né, das cirurgias que foram feitas, se existe infecções, paciente tem quadros de febre com frequência, ou teve infecções com frequência, se está sob medicamentos, sintomas frequentes como cólicas ou dor abdominal em geral por conta da cirurgia, a tela abdominal que foi colocada para conter a hérnia após a facada. Então temos que ter cuidado a manipular a região com a tela no local ali. E também temos que entender se o paciente vai permitir que faça um toque, uma abordagem manual no abdômen, né? O feeling do paciente. Temos que ver se existe uma grande sensibilidade a ponto do paciente não permitir o toque. Se ele não permite, respeite o paciente e não faça abordagens diretas. Tudo bem? Então temos que levar em consideração isso antes de poder entender possíveis queixas que o paciente poderia te procurar com essas características relatadas até então. Então, por exemplo, o Jair Bolsonaro ele poderia te procurar um osteopata por uma dor lombar, poderia procurar um osteopata por uma dor torácica, por uma dor no ombro. São possibilidades, né? Possibilidades de queixa principal que levaria o paciente a chegar até você. Dor no músculo trapézio, dor de cabeça, uma dor local, né? Uma dor visceral do intestino. Pode procurar por uma congestão intestinal, por uma irritabilidade intestinal, a síndrome do intestino irritável. Pode te procurar também por sinais de refluxo. Pode te procurar por sensação de restrição facial no abdômen, que pode limitar os movimentos do paciente, entre outros. Possíveis queixas que podem levar o paciente a te procurar. Bom, precisamos olhar, então, primeiramente para a parede abdominal do paciente. Então, nós já observamos, né, que o paciente tem diversas cicatrizes externas na região abdominal. Aonde que está a maior densidade naquele abdômen? Né? Aonde está o foco de tensão naquele abdômen? São perguntas que o osteopata deve levar quando for avaliar esse corpo. Temos que procurar se existe maior densidade e se essa densidade está gerando algum foco de tensão. A avaliação osteopática é voltada para essas condições. Existe uma pitose abdominal? Existe uma pitose abdominal por uma fraqueza dos músculos abdominais que foram perfurados? E agora com a condição de hérnia abdominal, existe uma falência, né, de sustentação dos órgãos abdominais? Vocês acreditam que isso pode ter acontecido? Então, temos que avaliar esse abdômen pensando nessas condições aqui, ó. Temos que olhar para o intestino, temos que olhar para o intestino grosso, se a cicatrização realizada após a colostomia está íntegra, né? Qual é o grau de sensibilidade desse abdômen ao toque?
um toque visceral, um toque mais profundo, um toque mais direcionado, com maior intenção ao toque do intestino. Esse intestino funciona bem, ele tem uma boa mobilidade em relação ao espaço abdominal, uma boa mobilidade em relação aos outros órgãos. Esse intestino está com uma boa motilidade e tem um bom peristaltismo, ele tem uma boa vitalidade. Como é que estão as interferências sistêmicas, facial e neural desse abdômen? Como é que deve estar a irritabilidade e a sensibilidade do sistema vagal frênico? Como é que deve estar o nervo trigêmeo? Acredito eu que o osteopata deve se preocupar nesse primeiro momento com essas perguntas e tentar respondê-las na sua avaliação para encontrar uma melhor maneira de aplicar uma técnica voltada para a queixa do paciente e as condições, né, orgânicas que ele te trouxe. Bom, para o sistema músculo-esquelético, nós podemos entender o seguinte: esse abdômen está com estabilidade, esse abdômen está com mobilidade. Então, avaliar a coluna lombar, avaliar o músculo diafragma, os músculos espinhais, os abdominais, eles são um trabalho muito importante para o osteopata. E eu tenho técnicas muito boas, principalmente para esse músculo aqui, que é um grande fixador dos problemas agora de estabilidade e mobilidade do abdômen, né? Então nós temos como tratar o paciente com avaliação e técnicas para a coluna lombar, para o músculo psoas, para o músculo quadrado lombar. Temos que olhar também para as relações dessa coluna com o tórax, com a cervical e com a pelve, claro, mecanicamente adaptada às condições lombares, né? Temos que olhar para o sistema nervoso simpático que está localizado na coluna torácica. Olha só o tanto de trabalho que nós temos só no sistema músculo-esquelético, né? Então nós sabemos que a parede abdominal do paciente está enfraquecida, levando a uma possível queda de todo o intestino por uma falência, por uma fraqueza dos músculos abdominais. E esse intestino agora ocupando uma região mais adiante, pode tracionar todas essas estruturas. E olha só quem vai sofrer primeiro. No caso, a nível da coluna, né? Os discos intervertebrais, que vão entrar em uma maior compensação e aumento da lordose fisiológica. Se aumenta a lordose fisiológica, eu posso imaginar que vai acontecer uma maior pressão nessa região do disco posterior, porque as vértebras entram em extensão. E se eu tenho uma maior desidratação nessa região, maior possibilidade de dano discal. E agora eu tenho um problema também de coluna, né, por uma adaptação dessa nova condição visceral que o paciente apresenta. Então, um trabalho muscular da parede abdominal, dos músculos psoas, do músculo quadrado lombar é muito bem-vindo para diminuir a tensão que possivelmente pode ter um abdômen enfraquecido. No sistema postural também temos muito o que fazer. Só para recapitular, nós sabemos que o equilíbrio, né, a postura bípede, ela depende de algumas informações captadas no meio externo, e os receptores são o ouvido interno, os olhos, a atividade extramuscular dos olhos, a sua propriocepção podal e também, olha só, os músculos da mastigação e toda a condição de posição da maxila e mandíbula. Esses sistemas são integrados no cérebro e você tem, de acordo com as informações recebidas por esses órgãos, uma postura que pode ser
assimétrica, adaptada ou simétrica. Como é que você imagina que deve estar agora a postura do corpo do paciente Jair Bolsonaro, imaginando que existe uma interferência cicatricial, né, no abdômen do paciente, mais ou menos nessa região, que pode estar causando no paciente uma adoção de uma postura antiálgica, né, para ele evitar que essa tensão faça uma lateroflexão do corpo, ele entra numa posição de adaptação para se livrar daquele incômodo postural permanente. Então, uma adoção de uma postura antiálgica vai promover uma alteração também na descarga de peso entre os membros, né? Então, imagina que agora eu tenho uma perna, por exemplo, a perna à direita, que está recebendo mais carga, né, os joelhos e calcâneo, o pé, do que o outro lado. Porque eu estou adaptado a uma tensão cicatricial, adotei uma postura para não sentir tanta dor, e agora eu tenho uma descarga de peso de um lado do que do outro. Toda essa tensão que gera essa mudança de posição vai também alterar a posição da minha cabeça, levando a uma desarmonia da simetria na posição dos olhos, né? Essa mudança na posição cefálica vai alterar a posição dos meus olhos, e isso também é uma interferência para o meu corpo se equilibrar no meio externo. Quando a cabeça sai da sua posição natural, da sua posição neutra, eu tenho também um mau posicionamento dos órgãos vestibulares. Agora eu tenho também uma assimetria das informações do órgão vestibular, que me dá a sensação de velocidade e equilíbrio, e isso vai gerar também uma adaptação tônica na musculatura da coluna. Por exemplo, podemos observar aqui nessa imagem que uma alteração na posição cefálica pode gerar uma maior tensão na musculatura espinhal, fixando aí diversas lesões, diversas condições, né, como adaptações em NSR, e também rigidez, aumento de tônus e dor, né, futuramente. Então, nosso paciente, ele teve um quadro de ausência de dente, né? Então, a assimetria da ação de mastigação também é um fator que vai interferir na postura global. E no caso do nosso paciente, que viveu um período sem dente, nós temos que olhar para esse aparelho com bastante atenção e perceber se existe uma interferência também no sistema manducatório, né, o sistema de abertura e fechamento da boca, interferindo numa condição postural patológica. Então vamos ilustrar um exemplo com essa imagem. Essa imagem é do livro da Caroline Stone, uma osteopata britânica. Então vamos imaginar que existe uma cicatriz aqui no abdômen do paciente. E essa cicatriz, ela está causando uma tensão no corpo do paciente, puxando ele para baixo, o ombro para baixo e a pelve para cima. Imagina que essa condição comprime o abdômen do paciente, né? Deprimindo o ombro dele, deprime o ombro e também aumenta a pelve. O paciente pode chegar em você com uma dor relacionada a uma dor no ombro, pode chegar a uma dor relacionada a uma dor na pelve. O paciente pode chegar para você com uma dor, por exemplo, uma causa de hérnia de hiato ou uma irritação no sistema gastrointestinal. Essa condição de alteração posicional pode dar uma torção no diafragma, por exemplo, que vai gerar futuramente
Aí, por exemplo, ou um problema no manguito rotador do ombro, ou também, por exemplo, um problema na lombar, já que essa pelve ela está elevada, né? Ela está assimétrica. Olha só o quanto de informação que nós temos que trabalhar num corpo adaptado nessas condições que foram apresentadas no caso clínico do presidente Jair. Também podemos ter um problema de síndrome do intestino irritável, que vai gerar uma torção pélvica e um problema, talvez, de dor sacroiliaca ou uma dor na síntese púbica. Temos que ter essa visão clínica osteopática quando formos avaliar o paciente com as características do presidente Jair Bolsonaro. Para a osteopatia visceral, nós temos que considerar nessa imagem aqui o intestino colotransverso, que foi retirado 10 centímetros da sua extensão. Observe o quanto ele se relaciona, por exemplo, com o diafragma. Observe como ele se relaciona com o estômago, com o diafragma, no caso do seu ligamento à esquerda. Ele se relaciona com o fígado, com o rim direito. Então, olha só, somente essa porção que foi seccionada, o quanto de interferência que essa víscera pode realizar nessas novas condições, onde o osteopata consegue, com as suas mãos, uma boa sensibilidade, um conhecimento anatômico, interferir e reduzir essas adaptações e tensões que venham a ser criadas, né, após o tratamento médico. Observe que uma cicatrização nessa região pode gerar uma tensão para cima, e esse intestino agora ele pode estar um pouco retraído, e se ele está retraído, talvez a luz do vaso do intestino grosso esteja reduzido e a sua mobilidade pode estar comprometida. Um trabalho osteopático aqui em algumas sessões, agora com umas sessões mensais, poderiam ajudar e muito esse intestino a não entrar de novo em congestões. Então a osteopatia pode reduzir as aderências das fáscias, do peritônio, dos omentos e do tecido visceral perfurado. Ajuda no peristaltismo, na mobilidade da víscera que está agora facialmente restringida e devolver a sua motilidade, devolver a sua produção de secreção de muco e absorção de nutrientes e água. Podemos entender como é que está a comunicação do nervo vago e do nervo frênico para essa parede abdominal, melhorar e devolver essa comunicação vagal. Entender que a víscera possui uma drenagem linfática também, e ela também deve ter sido perturbada. Então, técnicas de drenagem linfática da víscera são muito bem-vindas para devolver as pressões adequadas para que isso aconteça de forma naturalmente. Então, no início, seria muito bom fazer também técnicas linfáticas para o sistema visceral do presidente Jair Bolsonaro. O sistema craniano é uma abordagem muito bonita de se fazer para esse tipo de paciente, já que é na abóbada craniana onde está localizado o tronco cerebral, aonde nasce o nervo vago e o nervo trigêmeo, muito importante para a comunicação e funcionamento desses órgãos. Temos também uma região do quarto ventrículo para ser trabalhado no sistema craniano. Temos a tenda do cerebelo. Temos um trabalho lindo de se fazer nas drenagens dos seios venosos da abóbada craniana. Podemos fazer trabalho no forame rasgado posterior, entre o osso occipital e o osso temporal. Abrir essa estrutura, abrir esse forame, melhorar o fluxo venoso e as informações neurais que passam por esse forame. Temos um lindo trabalho para se fazer na arcada dentária e ATM do paciente, que passou por um período de função assimétrica e pode haver tensões cranianas. Podemos também atuar com a terapia crânio-sacral para melhorar o fluxo do líquor
e melhorar as informações parasimpáticas vagais, entre outros. É um trabalho muito bonito de se fazer. Temos aqui uma foto agora da anatomia real que eu quero mostrar para vocês, que aqui seria o cerebelo. Aqui nós temos o aqueduto de Sylvius, que vai desembocar no quarto ventrículo, e nós temos técnica que estimulam o quarto ventrículo e pode facilitar que o líquor penetre na ponte e no bulbo, melhorando essa hidratação dos núcleos trigeminais e também do núcleo vago, melhorando a comunicação dos seus nervos e, claro, dos seus órgãos alvos. Tem uma técnica craniana para ajudar ao desenvolvimento e evolução neural naquela região. Essa imagem dá para ilustrar melhor que, se eu entender a posição e a anatomia, se eu realizar uma pressão nesse sentido, eu posso, de alguma forma, estimular essa região. Um bom osteopata vai direcionar sua mão para essa região, concentrar sua intenção para estimular essa porção do cérebro e melhorar as informações trigeminais e vagais para os órgãos alvos. Essa é uma foto da tenda do cerebelo. Observe a tenda do cerebelo, que é essa estrutura aqui, que está em volta dos seios venosos do crânio. Seios venosos, ó, que eles vão se desembocar exatamente nesse forame aqui, ó, forame rasgado posterior. Esse forame rasgado posterior seria essa abertura aqui. Essa abertura é composta por o osso temporal, que é o osso laranja, e o osso occipital, que é o osso roxo. E o osteopata consegue atuar para abrir esse forame aqui e melhorar a saída dos líquidos venosos do crânio. Não só os líquidos, porém também nervos cranianos, no caso o nervo vago, que desce do bulbo e da ponte e vai sair para as vísceras do abdômen por esse forame aqui. Também podemos citar nessa imagem que é o nervo trigêmeo, que vai fazer a inervação de toda a tenda do cerebelo. Então ele vai inervar toda a membrana do crânio. E possíveis dores de cabeça que o paciente venha a sentir são aferências anormais do nervo trigêmeo. Temos que saber isso e entender qual é o sintoma que o paciente está nos trazendo e as relações e as possibilidades de atuação do osteopata. Então, temos técnicas para as membranas intracranianas, temos técnicas para os nervos trigêmeos, temos técnicas para o nervo vago, temos técnicas para o forame rasgado posterior, com grandes atuações, com grandes resultados clínicos. Observe que o paciente que teve uma assimetria de função por mais de 1 ano e meio pode estar com essa musculatura uma tonicidade assimétrica. E esse padrão de tônus assimétrico é um padrão de disfunção osteopática com grande atuação na terapia manual e pode ajudar o paciente a não ter mais crises por recorrência dessa demanda que estava aumentada e que agora fixou e não quer se livrar, que não quer melhorar sozinho. Então, a atuação do osteopata nesse sistema muscular manducatório vai contribuir bastante para a saúde geral do paciente, já que é um nervo trigêmeo responsável por essa integração global.
A osteopatia também pode atuar se houver uma alteração na percepção biológica na mente do paciente em relação ao evento. Vamos imaginar que o paciente sofre ainda sensações de medo da morte. Vamos imaginar que o paciente traga relatos que ele tem taquicardias noturnas, sudoreses sem causa aparente, dificuldade de dormir, sonhos, muitos sonhos, pesadelos, um choro descontrolado, falta de apetite, fobia social, entre outros. São comportamentos e condições perceptivas que o osteopata também pode atuar e diminuir, reduzir essa intensidade na estrutura física e orgânica do paciente, devolver essas funções autonômicas para esse corpo e contribuir ainda mais com a saúde geral do paciente. Então, esse foi o estudo do caso clínico do presidente Jair Bolsonaro, um estudo osteopático. Espero que você tenha gostado. Eu espero que esse vídeo tenha ficado bom, esclarecido e que o seu estudo venha a contribuir com outras pessoas que tenham semelhanças com esse caso. Bem, se você gostou dessa aula, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o dislike, faz um comentário. Se inscreva no canal se você gostaria de continuar a estudar osteopatia comigo. E se você entender que essa aula merece um estudo com um café, serei muito grato em receber a sua contribuição e incentivo para continuar estudando. Muito obrigado. Até a próxima.